alguns versículos da palavra de Deus. Eu quero ser grato ao Senhor por esta grandiosa oportunidade a qual o Senhor nos concede de aqui estarmos para sermos o porta-voz de Sua palavra. Quero agradecer a Deus, a vida do pastor Davi e a sua esposa, a pastora Caterine, amigos de longas datas. E quando eu digo de longas datas, não queremos dizer que somos tão experientes, mas temos uma amizade desde os 15 anos. Hoje eu estou com 33 anos, apesar de careca e pouco barrigudo, mas só tenho 33 anos. E pastor Davi, nós sentávamos na calçada, lá no Sargento Roncalho, em Belfor Roxo, conversar, papear, e Deus foi preparando o caminho para a minha vida e para o pastor Davi. O pastor Davi se tornou um grande pregador itinerante e eu me tornei um pastor apacentador de ovelhas. Posso dizer que não sou um pregador eloquente, mas o Senhor, por misericórdia, às vezes nos usa. Então o texto sagrado do Evangelho de Mateus, capítulo 14, o verso 8, 14, verso 8, diz assim a palavra do Senhor: e ela, instruída brevemente por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida num prato e dada à jovem, e ela a levou à sua mãe. E chegaram os seus discípulos e levaram o corpo e o sepultaram e foram anunciá-lo a Jesus. 13. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiu a pé desde as cidades. Verso 22. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para a outra banda, enquanto despedia a multidão. E despedida a multidão, subiu ao monte para orar. Amém? Queridos, bom estarmos na presença do Senhor, e nesta noite já ouvimos louvores maravilhosos que veio de encontro aos nossos corações. Já ouvimos algumas palavras proféticas que foram liberadas desse altar para as nossas vidas, e eu posso dizer, sem medo de errar, que muitos de nós que aqui estamos, adentramos por essas portas precisando de uma intervenção, como foi dito pelo pastor Davi, direta de Deus para o amanhã. E eu tenho a certeza que as mãos do Senhor estão trabalhando nessa noite em seu favor. O Senhor não habita aonde Ele é tolerado. O Senhor habita aonde Ele é celebrado.
E eu já pude ver pessoas o celebrando, o adorando, o glorificando. E isso nos é o sinal da glória do Senhor que habita neste santuário. Queridos, nós estamos diante de uma palavra esta abençoada, que vai nos falar acerca de alguns personagens. A história que nós lemos, alguns versículos que lemos, vai nos falar acerca de alguns personagens bíblicos, vai nos falar acerca de João, vai nos falar acerca dos discípulos, vai nos falar acerca de Jesus Cristo. E falar de João, o Batista, é falar de um grande homem de Deus, é falar de um profeta escolhido por Deus nos céus e também desde o ventre de sua mãe. A Bíblia vai dizer que João era filho de Zacarias e Isabel. A Bíblia vai dizer que uma certa feita estava Zacarias no templo oferecendo incenso ao Senhor, e o povo estava do lado de fora do templo esperando o sacerdote Zacarias. A Bíblia vai dizer que quando Zacarias estava dentro do templo apresentando o incenso ao Senhor, a Bíblia diz que um anjo desce do céu, e este anjo ele vem com uma missão de entregar uma mensagem a Zacarias. O texto vai dizer que Zacarias ele teme, e este anjo diz: não temas, Zacarias, porque o Senhor ouviu a sua oração, e a sua mulher Isabel dará luz a um filho. A Bíblia Sagrada vai dizer que Zacarias vai ouvir a mensagem enviada por este anjo, e ao mesmo tempo que ele recebe esta mensagem, a Bíblia diz que ele vai, entre aspas aqui, questionar, dizendo: como pode tal coisa acontecer, se sou eu avançado de idade e a minha mulher é estéril? O anjo então vai se apresentar, ele vai dizer: Zacarias, eu sou Gabriel, e eu assisto diante do trono de Deus. Ele queria dizer mais ou menos o seguinte: Zacarias, eu não vim aqui para perder tempo, eu não vim aqui para jogar conversa fora, eu vim enviado de Deus para lhe entregar essas palavras. Ou seja, as palavras não são minhas, as palavras é de Deus. E eu ainda digo mais, Zacarias: o nome dele será João. O nome dele será João. E por Zacarias ter indagado dentro de uma lógica humana, Zacarias vai perder a fala. Zacarias sai de dentro do templo mudo, e o povo vai entender que Zacarias tinha tido uma visão da parte de Deus. A Bíblia vai dizer que o tempo se passa, um pouco tempo, e as palavras do anjo enviado por Deus vai se fazer cumprir na vida de Isabel. O tempo passa, nasce João, o Batista. João, o nome escolhido por Deus, Batista, o seu ministério. Por isso, João, o Batista. A Bíblia vai dizer que quando 8 dias após João ter nascido, a história vai dizer que alguns vizinhos vieram para ver, presenciar a circuncisão
nome dele será João. Então foram até Zacarias, só que Zacarias estava mudo, não podia pronunciar sequer uma palavra. Ele vai pegar uma tabuinha e vai escrever como se fosse esculpir sobre aquela tabuinha, e ele vai escrever que o nome do menino seria João. E eu entendi um pouco isso aqui que nós acabamos de ler. Por que o Senhor Deus faz com que Zacarias escrevesse o nome João? Por que Isabel pronuncia que o nome seria João? Desde que a autoridade de dar o nome ao filho compete ao pai, compete à mãe. Só pode dar nome ao filho aquele que cuida, aquele que guarda, aquele que vela, aquele que vai se importar diretamente com uma criança. Se você observar, quando uma mãe fica gestante, a primeira coisa que o casal decide é o nome da criança. E por que, pastor Fernando? Porque só pode dar nome quem tem autoridade sobre a criança, vai dizer o pastor Josué Gonçalves. E eu entendo o seguinte: porque Deus escolhe o nome de João o Batista, porque Deus estava querendo dizer o seguinte: quem vai cuidar dele sou eu, quem vai guiar ele sou eu, quem vai projetar sou eu, quem vai cuidar dele no deserto sou eu. Deus está querendo dizer para você, para mim, nesta noite o seguinte: talvez você possa dizer, pastor Fernando, quem escolheu o meu nome foi minha mãe e meu pai. Você está enganado. A Bíblia diz que de geração em geração ele é Deus, e se ele é Deus, ele escolheu o teu nome. Por que escolheu o teu nome? É porque ele guarda, é porque ele zela, é porque ele cuida dos seus. A Bíblia vai dizer, meu querido, que quando Herodes mandou matar todas as crianças abaixo de 2 anos, a Bíblia diz que Jesus Cristo, antes dessa ordem ser propagada, Jesus Cristo vai receber a presença de magos, dos 3 magos, e um vai dar ouro, outro vai dar incenso, outro vai dar mirra. E esta agora a ordem é propagada por Herodes. Maria e José, ouvindo esta ordem, vão fugir para o Egito. A diferença de João para Jesus era apenas de 6 meses de idade. Jesus vai fugir com a sua mãe e com o seu pai, e João vai crescer nas regiões montanhosas. João vai para o deserto, João vai viver no deserto. Foi por isso que Deus escolheu o nome dele, porque no deserto Deus estava cuidando, no deserto Deus estava guiando, no deserto Deus estava preparando o caminho, no deserto Deus estava amadurecendo. Há muitas pessoas que dizem que deserto vem para poder causar perturbações. Existem muitas pessoas que dizem que deserto é lugar de provação. Existem muitas pessoas dizendo por aí que deserto é lugar aonde planta e não cresce. Deixa eu dizer nesta noite uma palavra liberada do trono de Deus para a tua vida. Eu não sei se a sua luta se chama deserto, eu não sei se o seu problema está com você no deserto, mas dentro do deserto dessa vida, Deus está cuidando de você, Deus está zelando pela tua vida, pela tua família, pelos teus projetos, em nome de Jesus. Glória a Deus. No lugar do deserto é lugar de honra. Deserto é lugar de ser honrado. A Bíblia vai dizer que João, já crescido e começando a desenvolver o seu ministério, anunciando, sendo o precursor de Jesus Cristo, João vai se vestir com uma veste diferenciada.
Ele vai se vestir com pele de camelo, sobre a sua cintura vai existir um cinto de couro que vai simbolizar a autoridade, cuidado de Deus, domínio de Deus, os projetos de Deus sendo realizados. E você leu comigo aqui no versículo, capítulo 14, a partir do verso 8 e 9, que João começa a desenvolver o seu ministério, e ele vai começar a pregar a palavra, ele vai começar a pregar uma mensagem dizendo: arrependei-vos, raça de víbora, porque é chegado o reino dos céus. A Bíblia vai dizer que João tinha compromisso com a palavra, ele ministrava a palavra, ele amava a palavra, e o compromisso dele era com o reino de Deus. Até uma certa feita, a história vai dizer que Herodes gostava de João, respeitava João, porque entendia que João era um homem sério, um homem de Deus, um homem comprometido com a palavra de Deus. Então João vai dizer algo para Herodes, que a mulher com que ele estava vai ficar endemoniada, possuída, revoltada, porque ela recebe uma palavra verdadeira. A Bíblia vai dizer que uma certa feita estava Herodes e João estava na sua frente, e ele vai dizer: não é lícito que tu se case com a mulher de seu irmão. A história vai dizer que a mulher, Herodes, vai ficar possuída, e ela começou a perseguir o profeta, ela começou a querer destruir os seus projetos. Então a Bíblia vai dizer que uma certa feita estava Herodes em um grande banquete com príncipes, governadores, homens importantes da cidade. Eu acredito que esta bebida estava regrada com muito vinho, com muita bebida quente. Então ele vai dizer para a filha de Herodes, Salomé: peça-me o que tu queres e eu te darei até a metade do meu reinado. A Bíblia vai dizer que a menina sai da presença da mãe e vai diante de Herodes, e vai diante da mãe. Quando ela vai diante da mãe, a mãe vai dizer: peça a cabeça de João Batista em uma bandeja. Eu quis entender o porquê ela pede a cabeça de João Batista. Ele vai oferecer a metade do meu reinado, ele vai me oferecer a metade do seu reinado. E às vezes nós não conseguimos entender o porquê tantas coisas se levantam, o porquê tanta luta se levanta, todo confronto se levanta contra a sua vida. Eu estava ouvindo a pastora Kelly dizer sobre as mulheres de Deus que estão empenhadas, guerreando, e o vento soprando, a dificuldade batendo. Eu entendo porque você tem comprometimento com a palavra, e porque você é profeta do Senhor, é porque você prega a verdade do Senhor. E todo mundo que prega a verdade, fala a verdade, independentemente da situação, vai ser perseguido, mas não tem problema, porque há galardão da parte de Deus para a tua vida. Todo profeta é perseguido, todo homem de Deus é perseguido, toda mulher de Deus é perseguido, todo pastor é perseguido, e faz parte da chamada, faz parte do ministério, faz parte da vocação. Eu não sei se vão pedir a tua cabeça, eu não sei o que vão pedir, mas independente do que peça, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você, Deus está cuidando de você em meio a esse deserto. Aleluia! Quem cuida de você é Deus, quem te sustenta é Deus, quem abre a porta é Deus. Existe uma meia dúzia de gente por aí pensando que profeta precisa, aleluia, de ajuda, de abrir porta. Me dá uma ajudinha aqui, me dá uma ajudinha ali. Eu vi no nome do fulano, fulano me prometeu dizendo que ia abrir. Ei, profeta, quem vai abrir para você é Deus, quem vai escancarar é Deus, quem vai bater é Deus. Então seja profeta comprometido com a palavra de Deus. Quem escolheu teu nome foi Deus, e só dá nome àquele que tem autoridade. Ele tem autoridade sobre a tua vida, ele tem autoridade sobre a tua família. Se o seu nome é João, Maria, José, Antônia, eu quero dizer para você: o teu nome foi escolhido por Deus, porque ele tem autoridade sobre você. A Bíblia vai dizer o seguinte, que a moça vai dançar a dança, e eu imagino que dança foi essa, para deixar um rei embabacado, a ponto de oferecer a metade do reino. Tinha tudo de ruim naquele corpo e mais um pouco. Ela dança a dança sensual, e o rei tem que fazer cumprir a sua palavra. O rei tem que fazer cumprir aquilo que ele tinha prometido, porque o rei não podia voltar com a sua palavra. O texto vai dizer então que Herodes vai mandar
degolar a cabeça do profeta. Deixa eu dizer uma coisa para você e me perguntar na íntegra: você está disposto a perder a cabeça pelo reino de Deus? Eita. Coisa séria. Coisa séria demais. João vai perder a cabeça e Jesus vai saber da notícia. A diferença de João para Jesus, eu já disse isso aqui, era de 6 meses. Jesus era primo de João. Jesus vai perder um amigo, um primo e um parceiro ministerial. E Jesus vai querer agora se afastar para viver o momento do luto. E foi dito aqui, eu estava perceptível a esse culto, ao andamento. E foi dito aqui que existem momentos que nós não temos tempo nem para chorar. Foi dito aqui que às vezes não temos o tempo de se afastar e viver a crise isolado, dentro de casa, não em depressão, mas respeitarmos literalmente a dor que estamos enfrentando. Por quê, pastor? Porque acima disso tudo existe uma chamada, existe um propósito, existe uma vocação. Profeta que é profeta, ele não tem tempo para chorar, porque a obra não para, os projetos não param, as lutas avançam tentando nos impedir, mas não temos o tempo de chorar. O texto vai dizer que a multidão, sabendo que Jesus estava do outro lado, eles correram e chegaram primeiro do que Jesus. Deixa eu dizer uma coisa para você, escolhido de Deus: não há tempo para chorar, não há tempo para viver o momento dessa dor. Por quê, pastor? Porque você tem uma chamada. E existem milhares de pessoas esperando uma palavra profética. Existem milhares de pessoas esperando uma palavra que vai sair dos teus lábios. Existem milhares de pessoas que a todos os dias descem à sepultura sem ouvir uma palavra de salvação, de arrependimento, de libertação. Quem Deus vai levantar, pastor? Deus vai levantar pessoas? Não. Deus já te levantou para fazer diferença, para ganhar alma, para ser boca profética, porque Ele tem cuidado de você. Levanta essa tua mão de vencedor e glorifique a Deus. Aleluia! Jesus entende, e o mesmo Jesus não vai despedir a multidão com a mão vazia. Após Jesus ter feito milagres dos pães e dos peixes, Jesus vai obrigar, ordenar, literalmente, que os seus discípulos passassem para o outro lado. E o detalhe de passar para o outro lado não é tão fácil quanto se parece, porque Jesus entendeu que a morte de João tocou literalmente a parte física e emocional dos seus discípulos. Quando Jesus entende dessa forma, ele fala: ó, entra no barco e passem para o outro lado. Jesus vai despedir a multidão e vai para o monte orar, vai pedir graça, vai falar com o Pai, vai viver aquele momento de dor, de dificuldade. E a Bíblia vai dizer que os seus discípulos adentraram no mar e ficaram no meio do mar, porque as ondas lhe eram contrárias. Jesus Cristo, então, ao descer do monte, ele vai contemplar que os seus discípulos estavam no meio do mar. O Evangelho de Marcos, no capítulo 6, vai nos relatar o versículo de forma diferente. Vai dizer que os discípulos estavam fadigados no meio do mar,
porque as ondas lhe eram contrárias. O que isso quer dizer, pastor? Você, como homem, mulher, como profeta, como servo do Senhor, tem todo o direito de passar por dificuldades, de passar por provações, faz parte da vida, faz parte da chamada. E você talvez esteja vivenciando hoje um processo que você esteja vivenciando dentro de um mar. O texto vai dizer que o vento era ao contrário, eles estavam fadigados, mas não pararam de remar. Você pode até se cansar, mas você não pode parar de remar. Você pode até sentir a dor no corpo, mas você não pode desistir de jogar os braços para trás e fazer o seguinte: eu chego do outro lado, porque quem me mandou atravessar foi Ele. Eu chego do outro lado, porque eu tenho força para chegar. Eu chego do outro lado, porque sobre a minha vida há uma promessa. Aleluia. O texto vai dizer que então eles se fadigavam, mas não paravam de remar, porém não saíam do lugar. Jesus está presenciando a cena. Imagina Jesus presenciando os seus discípulos no meio do mar, forçando de tudo que podiam, mas não conseguiam sair. A história vai dizer que Jesus Cristo vai chegar diante do mar, segundo os historiadores, e Zebedeu era dono de várias embarcações, e talvez eu esteja vendo, conjecturando, Zebedeu dizendo o seguinte para Jesus: Jesus, eu estava aqui quando o Senhor disse que iam ainda ter com ele. Jesus disse que iria chegar cedo, entre a tarde e a noite. Jesus vai chegar, diz a Bíblia, na quarta vigília da noite, aproximadamente 3 horas da manhã. Parece que estou vendo Jesus dizer para Zebedeu o seguinte: Zebedeu, escute só, hoje eu não vou pegar o barco, obrigado, eu não preciso de barco. Por quê? Porque hoje eu vou andar por cima das águas, hoje eu vou alegrar o coração dos meus discípulos, hoje eu vou fazer algo sobrenatural, hoje eu vou fazer aquilo que eles nunca viram, eu vou alegrar o coração, eu vou restaurar a mente, eu vou dar vida, porque eu sou o Senhor da história. Glória a Deus. Querido, quem cuida de você é Deus, e você precisa tomar posse disso. Você precisa entender isso na íntegra. Cuidado de Deus não se baseia somente quando tudo vai bem. Cuidado de Deus é quando a circunstância está dizendo não tem jeito, não vai dar, desiste, para de tentar. Isso é cuidado de Deus, porque quando tudo está dizendo não, Ele está em silêncio e está dizendo ao mesmo tempo: enquanto eu estou em silêncio, eu trabalho. Enquanto eu estou em silêncio, eu trabalho. Eu sei que você foi chamado por Deus, eu sei que te deu seu nome foi Deus, eu sei que te chamou por Deus, e quem te escolheu foi Deus. E se Deus te escolheu, meu querido, você vai chegar do outro lado, você vai atracar o seu barco, você vai sair do meio do mar e alcançar as promessas de Deus. A Bíblia vai dizer: Glória a no meio Deus. do mar, Pedro vai avistar a Jesus. Quando eles presenciaram a Jesus, Pedro vai dizer o seguinte: Senhor, se és tu, faça que eu vá até ti. O texto vai dizer que 12 discípulos estavam no barco, mas somente Pedro teve a atitude de falar com Jesus e ir adiante de Jesus. Existem muitas pessoas que não estão alcançando bênçãos, vitórias, promessas de Deus, porque ainda não tiveram atitude, como Pedro teve, de independentemente do vento, dizer: Senhor, se és tu, faça que eu vá até ti. Mas pastor, Pedro afundou, mas Pedro anda sobre as águas. Pastor, Pedro afundou, mas foi o único que andou sobre as águas. O que eu quero dizer para você: não deixe que o barulho do vento iniba a sua fé. Não deixe que o barulho do vento pare você no meio do caminho. Não deixe que o barulho do vento desanime o propósito que Deus já colocou no seu coração. Acredita, meu irmão, porque a